Então, senhores, muito obrigado pela sua presença. Eu vou passar rapidamente a palavra para a doutora Maria Amélia e depois para o Fabrício, para fazer a saudação dos nossos convidados. Bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer essa parceria com o Instituto dos Advogados do Paraná, o fato de realizarem esse convite para nós e cederem as instalações, né, e nos convidarem para participar da continuidade desse debate tão importante. Agradeço na pessoa do Tarcísio e de todos os membros que gentilmente nos acolheram. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia. Gostaria de, na pessoa do presidente do Instituto de Direito Tributário, Matheus Morosini, que nós temos também a diretora a Carolina Auer, e agradecer, né, a acolhida em nome do Instituto de Direito Tributário, que é uma entidade que recentemente fez 50 anos e está sempre presente nesses eventos, né, seja do SES, especialmente para debater esse assunto relevantíssimo que é em relação ao contencioso administrativo. O Instituto de Direito Tributário, que tem como um dos colaboradores e fundadores e fizeram parte da fundação, doutora Ademir Fulaneto, que foi da presidente do Conselho de Contribuintes do Paraná, e também é um grande defensor do contencioso administrativo como um importante passo de solução de controvérsias e desafogamento judiciário. Me parece que essa é uma das tônicas, né? Eu gostaria de agradecer, então, em nome do Instituto, em nome do presidente Matheus, a acolhida, Tarcísio, e desejar um bom dia de trabalho a todos. Obrigado. Obrigado. E antes que eu terminasse, eu gostaria, evidentemente, de fazer aqui um agradecimento público ao doutor Fábio Grilo, o nosso presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná. O doutor Fábio Grilo já foi presidente do IDT. O doutor Fábio Grilo tem defendido incessantemente os contribuintes, especialmente nas audiências públicas, e, evidentemente, ele tem sido um guerreiro aqui, né, para justamente fazer com que, pelo menos, haja a escuta, não só dos advogados, mas especialmente daqueles que defendem o direito tributário. Professor Fábio Grilo, também os nossos agradecimentos. Nós temos, evidentemente, uma limitação com relação ao nosso espaço. Bom dia a todos. Vou tomar a liberdade de ficar já sentado aqui. Obrigado, doutor Tarcísio. Obrigado ao Instituto dos Advogados do Paraná, entidade da qual honrosamente eu sou associado, e muito me honra estar aqui na manhã de hoje, ver esse glorioso auditório, né, palco de tantas discussões aqui, cheio e com amigos, com colegas que realmente atuam no contencioso administrativo e que sabem das vicissitudes e das agruras que nós, advogados e contribuintes e conselheiros, enfrentamos nessa dinâmica. Então, eu, sem delongas, já chamaria para compor a mesa os expositores, os 3 expositores, iniciando com a doutora Adriana Gomes Rego, nossa presidente do Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Uma salva de palmas. Também chamaria para compor a mesa o doutor José Able, presidente do TARF, que é o Conselho de Contribuintes do Distrito Federal, congregando, portanto, tributos estaduais e distritais, distritais, no caso, municipais, né? Seja bem-vindo, doutor José. E, por fim, também já referido, nosso colega Paulo Vinícius Fortes, aqui o procurador-chefe do município e presidente do Conselho de Contribuintes do município de Curitiba. Também gostaria de registrar a presença da doutora Heloísa Soares, também procuradora do município, que compõe o Conselho de Contribuintes aqui e nos honra com a sua presença. Sem delongas, eu já passaria a palavra diretamente à doutora Adriana para fazer a sua exposição. A doutora Adriana vem presidindo o CARF desde dezembro de 2017,
vem implementando importantes modificações naquele órgão, e nós que militamos lá já sentimos uma diferença substancial e na dinâmica dos julgamentos. Então, seja muito bem-vinda, doutora Adriana, aqui a Curitiba. Tá? Ficamos honrados com a sua presença. Estamos todos ansiosos aí com a sua exposição. Nós vamos inverter um pouquinho. Pois Eu não. coloco um pouquinho, porque... Inicialmente, queria agradecer, em nome do presidente Tarcísio, o convite e, em nome de todas as autoridades aqui, cumprimentá-lo, tá bom? Também, Tarcísio, já iniciando, eu gostaria de lhe oferecer 2 exemplares de livros. Um é o Terceiro Setor, Tributação, que já está no 10º volume. Eu participei praticamente em todos. De igrejas, escolas, é um assunto muito interessante também da tributação aqui. E o outro é a Reforma Tributária do IPEA, no qual também participei. E um dos artigos é sobre o princípio da segurança jurídica, que a gente viu muito ontem no julgado, está sendo, conversei com o Dr. Grilo aqui, grande problema para o contribuinte. É uma total insegurança tributária. Então, eu já estou há 25 anos no fisco, é muito difícil. Vem leis pelo Poder Legislativo, o Poder Executivo tem que executar, tem que ser vinculados, e o Supremo demora depois 30 anos para julgar que é inconstitucional. Olha o problema do contribuinte. Então eu coloco vários exemplos aqui, vou citar um pouquinho sobre isso aqui, até é a matéria aqui. Então eu queria te oferecer agora, presidente. Ok? Então, sem delongas, senhores, o meu tempo, mais 25 a 30 minutos. Doutor Grilo, então, o que eu vou tratar um pouquinho aqui? Vou falar um pouquinho sobre o duplo grau de jurisdição em cima da função dos conselhos e o voto de qualidade do presidente. Daí a presidente do CARF, depois ela dá a sua visão mais nacional, e eu coloco aqui. Então, seguindo, vamos no duplo grau de jurisdição. Eu não sei se eu ficaria um pouquinho mais aqui. A União, todos os estados e alguns municípios têm a segunda. Então, a União, o CARF, os estados têm a denominação chamada conselhos, tribunais e contenciosos. E tem 17 conselhos, 10 tribunais e 3 contenciosos na nomenclatura, ok, senhores? Nos municípios também tem alguns, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em Curitiba tem o conselho também, né? Sim. Municipal, exatamente. Então, e alguns não têm, vai direto para o prefeito. Tal. Seguindo, então, e aí, o primeiro tema que eu vou tratar é aquele polêmico, a extinção da segunda instância administrativa ou apenas uma instância, qual é a solução? Vamos ver, então, colocando, vai apitar. Então, eu vou tratar um pouquinho do grupo de jurisdição, se realmente é uma garantia constitucional, está meio a pilha, né? E por que ter 2 instâncias administrativas? Muito se discute isso. Vai clicando uma por uma, que ele sempre vai devagarinho, exato. Então, vamos lá primeiro no grau de jurisdição, se é ou não uma garantia do contribuinte. Pode ir aí. Fala-se muito, a doutrina majoritária, devagarinho, um só isso, ó, devagar a gente pega o jeito. A doutrina majoritária, senhores, o duplo grau de jurisdição, ele não possui um caráter absoluto e carece de base constitucional como garantia, senhores. Então, ele não está na Constituição, mas em leis ordinárias. E não sei se a bateria vai, não. As correntes tentam explicar esse duplo grau de jurisdição que está implícito lá, dizendo pela existência de tribunais de competência recursal, na ampla defesa, no devido processo legal, tal. Porém, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em vários locais que na Constituição não é uma garantia. Ok? Tem os julgados ali, é simplesmente um princípio. Isso quer dizer o que, em outras palavras, pode ser extinto. Isso é o risco, olha, a favor ou contra. Tanto que eu fui dar palestra em Ribeirão Preto, lá tirou-se a segunda instância. Por quê? Demorava 10 anos. Tiraram, tem uma bem especializada, resolve. Então, há exemplos que tem em seguindo esse princípio aqui, então. Por que ter 2 instâncias? Muita gente a favor, vou colocar os principais aqui. Não, tem que ter o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a desjudicialização dos conflitos, a pacificação de conflitos por meios alternativos. Isso aqui está bem em voga e bem interessante de fazer. Porém, em desfavor, a demora na solução do contencioso, limitação
no controle só da legalidade. Nós estamos tratando só de legalidade. Por que ter duas instâncias no administrativo? E outro, a inafastabilidade da justiça. Então, está aqui, vai tudo de novo tratar lá. Então, há alguns que eu coloquei a favor e contra, tratando. Grilo, seguindo, doutor. Vamos tratar um pouquinho, então, qual é o sistema mundial do sistema administrativo. Há dois principais mundiais, chamado francês e inglês. Tem o sistema francês, que fala do contencioso administrativo, que é aquela vedação da revisão dos atos da administração pública pelo Poder Judiciário. Quer dizer, o quê? Lá, transitou em julgado administrativo, acabou. Não tem mais judiciário, não. Resolveu-se. Para que tudo de novo? Então, lá é o administrativo puro, como se fala, de verdade. Eles têm competência para resolver a situação. Existe o sistema inglês de jurisdição única, que é no Brasil. E aí todo litígio pode ser dirimido, ato revisto pelo Poder Judiciário. Então, é o nosso sistema. Ok, senhores? Seguindo. E nesse sistema inglês, tem alguns princípios nossos aqui que influenciam muito o PAF. Um dos primeiros é o princípio da separação dos poderes. O que é isso? Vai dizer o quê? A competência de cada poder, que todo mundo já sabe, poder executivo, legislativo, judiciário, cada um bem definido, e há aquelas invasões, conflitos que a gente sempre briga, né? Ó, tá fazendo isso. E aí o contencioso administrativo versus justiça começa a falar, poxa vida, decido tudo bem, tudo de novo discutir, bate um pouco nisso. Seguindo, outro grande princípio que influencia muito na inafastabilidade da jurisdição é aquela cláusula de acesso à justiça. Então, e se a decisão for desfavorável à administração? Ela pode rever na justiça? Não, senhores. É um princípio não absoluto, esse da inafastabilidade. Até tem um artigo sobre isso. Tal. Só vamos tratar rapidinho, um assunto que podia ficar só isso, discutindo a manhã toda. Tá? Então, eu estou jogando temas aqui. Então, a fazenda não pode, se ela perder, seguir. Isso influencia muito no PAF também. E outro princípio é a razoável duração do processo, que é aquele tempo razoável. E pergunta, há prazo para conclusão no PAF? Não, senhores, não há. Há aqueles prazos impróprios, né? 30 dias para julgar, mas quem que julga em 30 dias? Então, é uma situação. E aí vem uma lei muito interessante para os advogados, a quem interessar, que tem essa lei 11.457, que diz que é obrigatório que seja proferida uma decisão administrativa no prazo de 360 dias. E aí, se não fizer, tinha na lei na época, foi vetado pelo presidente da República até a favor do contribuinte. Não, senhores, o que ia acontecer se fosse 360 dias e fosse favorável ao contribuinte? Nós ia ter um setor lá só indefiro, o contribuinte ia perder tudo. Ué, eu vou passar o tempo sem julgar? Não, indefiro. Mas você não julgou, ué. Não tem o pessoal para isso, a estrutura toda. Então, há vários elementos. Agora, claro, senhores, ao se colocar num auto de infração. Eu trabalhei 25 anos no físico, fui presidente 5 vezes no tribunal, tive que sair agora em junho, porque a lei há uma renovação interessante, até renovação nisso, tive 9 anos no tribunal. Quem que procura pressa num julgamento dual de infração? O contribuinte não. E lá, às vezes ele já entrou porque não tem condições de pagar, toda a situação. Agora, quando é uma consulta, um benefício fiscal, aí que quer pressa, daí sim, 360 dias, um grande elemento para que se apresse. E tem julgado já, julga em 30 dias, sob pena de multa no STJ, vários estão. E aquela prescrição intercorrente, que é isso, no PAF demorar, ou não, hoje ainda, eu falo ainda, porque vai ter que ter, que pelo Poder Judiciário já tem também, coloca ali que não tem ainda prescrição intercorrente no PAF, que é aquela demora no processo, ok, senhores? Seguindo aí. Vamos lá, então, estão esses a favor e contra. O que eu falo, senhores? Tem que ter uma mudança de concepção. Em vez de acesso ao Poder Judiciário, nós deveríamos ter o quê? Para acesso à justiça. É isso que é importante. E não acesso ao Judiciário. Acesso à justiça. Se está sendo feita justiça no administrativo, resolvido. Se está no Poder Judiciário sendo feita a justiça, tem uma nova concepção. Então, eu entendo, senhor, pelo atual sistema que eu coloquei para os senhores, tem grandes fundamentos de não existir a segunda instância.
contra quem defende ter. Então isso é interessante, é só para pensar em cima de todo como é que é colocado isso. Ok, senhores? Mas, como falei, o tempo é curto, daria para ficar muito tempo, e depois a gente pode discutir um pouquinho isso. O segundo tema, senhor, volta um pouquinho, é a extinção do voto de qualidade do presidente. Todo mundo sabe, né? Se empatar, o presidente pode desempatar ali. Nesse, vou tratar um pouquinho dos conselhos e tribunais administrativos nacionais, como é que é um pouquinho, e o voto ordinário de qualidade do presidente. Vamos lá, então? Lá um pouquinho do nosso, para vocês terem uma ideia, em Brasília, como é que funciona. Esse ano, nós estamos comemorando 55 anos de tribunal. Foi 14 de maio a data, até fizemos uma solenidade, foi lá que eu estava ainda na presidência, eu saí daí em junho. E seguindo, a nossa competência tributária, todo mundo sabe, ela é cumulativa lá no Distrito Federal. Nós instituímos impostos estaduais e municipais, aí como está o município também representado aqui, e o TARF então julga tanto impostos estaduais quanto municipais, ICMS, ISS, IPTU, IPVA, ITCD e ITBI, dependendo da sigla de cada local, que é um pouco diferente. E aí a competência nossa, lá nós temos jurisdição, processo de jurisdição voluntária e contenciosa. A contenciosa são autos de infração, ICMS, ISS principalmente, e a voluntária são reconhecimento de benefício fiscal, autorização de adoção de regimes especiais e restituição de tributos, devolução. Então é isso que envolve a situação. Seguindo, e aí no TARF nós temos 2 câmaras e um pleno. A primeira câmara e o pleno é presidida pelo presidente, representante do fisco, e a segunda Câmara é presidida pelo vice-presidente, representante do contribuinte. Eu acho muito interessante isso, porém, lá é assim. Nós temos 14 conselheiros efetivos igual ao número de suplentes, aí, então, que eu acabei de falar para os senhores, 7 da Fazenda, 7 contribuintes, nomeados pelo governador, por 3 anos emitido uma recondução, então eu fiquei 3 mais 3, 6, mas já estava 3 antes, e agora teve que sair. A Fazenda Pública tem 2 representantes integrantes da carreira de procurador que representa lá, ok? Então essa é a nossa colocação. Tem uma foto, só para vocês terem uma ideia como é que é o plenário nosso lá. Presidente no meio, vice, secretária, procurador e 6 de cada lado. Processos que nós julgamos em 2000 até 2018, só para ter uma ideia, é pequeno relacionado ao CARF, é muito maior o CARF. Paraná, com certeza, Ademir, presidente, é muito maior, é um estado, praticamente nós, o DF é Curitiba, então é bem menorzinho, mas esse é os julgados que a gente tem lá, seguindo, melhorou muito, ali no finalzinho, vocês viram lá que a gente deu uma... resultado de julgamento dado provimento parcial, negado provimento, a situação aqui. Todo esse material eu posso passar para o presidente Tarcísio e ele pode divulgar para os senhores aí depois, ok, senhores? Seguindo, voto de qualidade. Como é que funciona lá no CARF-DF esse voto de qualidade? O nosso regimento interno, seguindo, ele vem dizendo que as decisões do pleno e das câmaras serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao respectivo presidente o voto de qualidade. Quer dizer, o presidente só desempenha. Só observando. Ele não trabalha nada, né? Só desempata, né, Ademir? Não precisa votar, nada, só quando empata. Pede vice, se for o caso, já estiver muito bem, já, ó, a favor de quem? Nem vou falar, né, Tarcísio? A favor de quem? Igualzinho, brincadeira, tá, senhores? Aqui, ó, igual, mais ou menos, algum estado CAT do estado do Goiás também é assim, e outros também tem. A gente tem um WhatsApp, que temos 20 e poucos presidentes dos tribunais. Poderíamos um dia fazer um conselho Ademir aqui em Curitiba, um evento só com os presidentes dos tribunais do CAT, junto com o município, se for o caso. Eu acho muito interessante. Então, podemos falar, seguindo, e aí, o conselho daqui, que é o conselho dos contribuintes, peguei a legislação, Ademir, e analisei também como é que é. E aqui é o seguinte, as sessões do pleno serão presididas pelo presidente do conselho, que proferirá votos de empate. Perfeito. E aí, nas câmaras, no pleno, o presidente só desempata. Na Câmara, aqui é um pouco misto, então, já, né? Na Câmara já não. Lá o presidente profere, quando for o caso, além do voto do conselheiro, que é ordinário, então ele trabalha, né? Ademir aqui trabalha, brincadeira. E tem o voto de desempate. Então, senhores, aqui já é um pouquinho diferente. Ele já é meio misto. Ele no pleno é parecido ao nosso lá, só desempata. Na Câmara ele vota ordinariamente e se empatar, desempata. Seguindo, e no CARF, que a presidente vai falar depois, tem a portaria que aprova o regimento, lá o presidente, além do voto ordinário, tem o voto de qualidade. Ok, senhores? Seguindo, então, e aí igual, só um pouquinho igual ali, mas tem outros também, tem Minas Gerais, o Piauí e o Pará na Câmara e o Paraná na Câmara, que é o detalhe aqui.
Veio uma pesquisa, senhores, que eu peguei em 2019, que, segundo essa pesquisa, só 5 estados adotam em seus tribunais administrativos o mesmo modelo de desempate utilizado pelo CARF. 5, que é bem parecido. Os demais então, são eles: Pará, Paraná, nessa parte da Câmara, tá? Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Os outros 21 e também o DF têm sistemáticas próprias, seguindo. E aí, na mesma pesquisa, os estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais e São Paulo têm também voto duplo, mas ou a presidência é alternada, com representantes dos contribuintes, ou o substituto do presidente fazendário representado por contribuintes. Então, tem algumas peculiaridades dependendo do estado. Ok? E agora é o seguinte, todo mundo deve estar conhecido, não, todo mundo, quem está mais na área sabe que tem projeto de lei na Câmara Federal lá em Brasília, o 6064/2016, e esse 9.935/18 é só uma alteração, complementação desse na Câmara dos Deputados, propondo a extinção do voto de qualidade no âmbito do CARF. Então está correndo esse processo, mexeu-se agora, tá o presidente do CARF, estão bem querendo mexer, viu? Foi semana passada, mexeram lá de novo, mas ali eu peguei a justificação, a exposição de motivos, fala o seguinte, olha, ó, com o objetivo de buscar uma decisão mais imparcial no julgamento dos processos fiscais, apresentamos esse projeto que extingue o voto de qualidade no CARF para prevalecer a interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de empate, com a possibilidade da Fazenda Pública ingressar na ação judicial. Senhores, desculpa, mas essa exposição de motivo muito fraquinho. Primeiro, imparcial, desempate, é uma discussão que provavelmente ela vai colocar mais um pouquinho. Agora, o segundo, possibilidade da Fazenda entrar na justiça. Senhores, aqui está pacificado, não tem como. Uma confusão de polos. A mesma procuradoria que está lá defendendo, ela vai entrar na justiça contra quem? Com a decisão de um órgão. Então, tanto que agora teve um pronunciamento lá, parecer lá na própria comissão, dizendo que não faz sentido. Vai demorar mais ainda, vai tudo para a justiça, mais ainda agora da própria Fazenda. Então, celeridade aonde? Então, é um problema mais sério ainda esta exposição de motivos, tá? Mas vamos tratar disso um pouquinho, então. O voto ordinário, senhores. Ordinário na palavra portuguesa, tá bom? Primeiro, a previsão legal deve ser aplicada. Então, não tem como o CARF deixar de aplicar, ou aqui, está na lei, então não tem como. E a composição paritária dos integrantes do órgão julgador hoje leva a isso, diferente do CARF lá em Brasília. Lá são 6-6 e o presidente está fora, é o 7º, só vai no desempate. Agora, se fosse 6-6 e eu estando junto, tá, a composição tem que ser mudada, se pensasse nisso, tá? Eu entendo, senhores, neste voto ordinário, uma incoerência. Estou escrevendo um livro, estou quase terminando meus artigos, de que há uma incoerência nessa sua utilização. Pelas próprias características do PAF. Então, você tem que analisar o PAF como um todo, e aí, seguindo, uma das características, há 2 pessoas no processo, de um lado a Fazenda, e do outro lado, o sujeito passivo. Diferente da justiça, onde há 3, no qual o juiz é imparcial, que vai votar. Então, essa é uma das características. E aí eu entendo que, salvo o melhor juízo, que há uma violação de paridade do órgão com infringência dos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, quanto ao voto ordinário. Porque ele está votando 2 vezes, então não tem como desempatar. Ele já votou nesse sentido, como ele vai desempatar? Já sei que é o voto dele. Então não teria muito sentido, mas está na lei, segue tudo mais. O presidente deveria, então, apenas votar no voto de empate, na minha visão, na minha experiência que eu tenho lá, ok? Respeitando entendimentos diversos. Tanto do próprio STJ e alguns julgados que estão dando favorável ao contribuinte para que no voto de empate seja favorável ao contribuinte, ele pega até o CPC e coloca lá, olha como é que fala. Havendo empate de julgamento, se o presidente do Tribunal Câmara Turma não tiver tomado parte na votação por voto de empate, senão não deve favorável ao contribuinte. Isso é uma analogia, tá, senhores? Só demonstrando os fundamentos que eles pegam para derrubar uma ação a favor do contribuinte quando há um empate. Então, seria o voto ordinário, não o de desempate, o problema. Mas, seguindo. Voto de qualidade, senhores. Daí eu acho uma coerência. A sua aplicação pelas próprias também características do PAF. E eu coloco algumas rapidinho. O tribunal, senhores, voltando um pouquinho ali, ele é o crédito tributário, ele é indisponível, não tendo como destinatário o fisco. O fisco, tal fisco, não é para o fisco, senhores. Aquela grana é para a sociedade, para o Estado, bonito falar, né? Mas é verdade.
o fisco está defendendo algo que está na lei, é o arrecadador, no sentido que está na lei, tem que cumprir. Então, não é para ele o destinatário. E, por excelência, no PAF, o quê? Se exerce o controle de legalidade dos atos administrativos por meio do ato de lançamento. Então, é legalidade. Então, importante isso, questão do voto de qualidade. E não é no PAF, senhores, que se vai buscar justiça. Muitas vezes, não vai buscar justiça. Não, no PAF não se busca. Tanto que, principalmente, reconhecimento de benefício fiscal. A gente julgou vários processos de isenção de IPVA, ISS, ICMS. Senhores, isenção literal, está na lei. Ah, mas por que o deficiente não está lá, esse deficiente? Senhores, a lei não quis. Daí nós, no administrativo, negamos, por um princípio da legalidade, na justiça ganha. Porque são outros valores sociais, econômicos, inclusão na sociedade, no administrativo não. E, às vezes, um do fisco vai para o lado do contribuinte nessa ganha. Tinha um colega meu lá que achava, não, se o deficiente, o STJ falou que ele tem vaga num concurso público, então, se o STJ diz... Então, não, isso não tem nada a ver. Uma lei, isenção, literal, tá ou não tá. Então, tem que seguir o princípio da legalidade, diferente da justiça. Então, isso é importante no voto. E na dúvida, senhores, nem pró-fisco, nem pró-contribuinte. É pró o quê? Legalidade. Há uma lei. Agora, há interpretações. Aí sim, interpretação não tem jeito. E provavelmente essa que é a mudança grande que existe ali nos julgados. E na decisão final favorável ao sujeito passivo, torna-se irreversível e imodificável, ficando precluso o direito da administração reapreciar o ato perante o judiciário. Já é transitado julgado isso, então não vamos comentar aqui. Então é o seguinte, acabou. Fisco perdeu? Perdeu. Então já tivemos casos lá, senhores, de insegurança jurídica, que eu coloco aqui, depois vou tratar, de que, não, eu acho que é assim, ou um do conselheiro do fisco, e aí nem o STJ resolveu essa matéria, nós vamos decidir no administrativo. E aí, se lá ganha o fisco? Já foi. Passou tempo, prescrição, decadência, no caso de decadência, não dá mais para se lançar, segue, pronto. Então, é muito delicado isso. Comumente, senhores, quando no PAF ocorre empate, é porque a matéria discutida é realmente controvertida. Você não teria empate. Resultado de grande parte do quê? Desse grande número de normas que nós temos, de sua complexidade. Olha, a reforma tributária aí, será que passa? Esse é um dos grandes problemas nossos, que por vezes nem o judiciário ainda enfrentou esse tema que está lá sendo discutido no CARF, no TARF, então é algo. E a controvérsia tributária ocorre tendo em vista que, por exemplo, os vícios na elaboração da norma, que eu trato muito nesse livro aqui, conflitos entre normas e julgados, assim como demora nos julgados e mudança de orientação jurisprudencial ontem, né? Interessante, Supremo. Então, isso dá uma insegurança muito grande jurídica na situação. E eu cito alguns exemplos que eu coloco aqui no livro. O ICMS, a suicidência em estabelecimentos do mesmo titular. Senhores, para quem trabalha do ICMS, a Lei Candir, no artigo 12, fala o seguinte: a circulação entre matriz e filial do mesmo titular é fato gerador do ICMS. Porém, tem uma súmula, 166 do STJ, fala, não é. E aí? E estão vigendo. Se o cara tem advogado, ganha. Se não tem, paga. E o fiscal tem que seguir. E a lei é 20 dias depois da súmula. Olha que insegurança jurídica, senhores. Maior prejudicado? Contribuinte. É ou não é? Isso aqui só uma aula daria ficar de manhã. Outro, o ICMS, o princípio da não cumulatividade. Desde 96, contribuintes podem aproveitar o crédito. Bonito, né? Vem a Lei Candir, não, só em 98, 2000, agora 2020. Aproveitar o crédito do consumo, porque insumo pode, em consumo não. Olha a insegurança jurídica enorme. E você acha que em 2020 vocês vão poder? Não. Já está sendo feita a lei, vai para 2030. E essa insegurança jurídica total, senhores. Outra que eu coloco aqui, o ICMS dos benefícios fiscais. Pelo amor de Deus, isso aqui está lá há muito tempo, pelo CONFAS, qualquer benefício, essa guerra fiscal toda. Agora, senhores, com a lei complementar 160 e o convênio 190, diz que vai ficar legal daqui 2033, diz que para essa briga de benefícios fiscais. Será? Seguindo, imunidade tributária e seu regramento.
Desde 88, a Constituição fala que tem que somente ser por lei complementar. Imunidade, 146, 3b, fala lá. Só todos os estados fazendo, ou a União, principalmente lei ordinária, dizendo que o dirigente de uma sociedade não pode remunerar seu dirigente. Se ele for remunerar, perde imunidade. Senhor, nós caçamos muitas imunidades, suspensão lá, escolas, igrejas, tanto uma assistência social, e aí vem só em 2017 o Supremo dizendo, quase 30 anos depois, não, tem que ser só por lei complementar. E todos os contribuintes perderam suas imunidades, tendo visto, olha a insegurança jurídica, senhores, isso dá muito pano para manga. Seguindo, e a última, a súmula 55 do STJ e a decadência tributária, lá no CARF, deve estar uma loucura, né? Os precedentes dizendo uma linha, que eu discordava, escrevi muito sobre isso, porém, vindo uma súmula, amém. Vamos respeitar. A súmula vem de exatamente o que eu sempre disse, que quando não houver declaração, só o 173.1, isso é uma briga tal, e não do pagamento. Todos os precedentes, repercussão geral repetitiva, desculpa, tá? Colocando lá bonitinho, e vem uma súmula e fala tudo o contrário. E aí? Insegurança total da segurança. Pessoal, lá no julgado estatístico, eu peguei 2016, que a gente levantou isso, fizeram até uma palestra na BRAT, lá em Brasília, que era exatamente isso. Tem o CARF, votos de qualidade. Não sei se é verdade, o presidente depois se confirma isso, que diz que 100% eram favoráveis à Fazenda. Não sei, nos empates. Lá no nosso, senhores, tinha essa estatística aqui. A primeira Câmara, mais ou menos 17% ao contribuinte. Na segunda Câmara, que preside, é o contribuinte, ó, inverteu, né? Quando o contribuinte inverte, olha lá, 83% para o contribuinte. Quando é o presidente do fisco, 17%. Olha, inverteu. Né? E no pleno, que é o presidente do fisco, foi 40%. Ó, razoável. Então, teve como estatística, né? Seguindo o voto. Senhores, outro assunto, estamos quase concluindo, um assunto muito interessante. Na dúvida, empate, pró-contribuinte, não é isso mesmo? Que é o artigo famoso 112 do CTN. Vamos ver lá o que fala. Voltando um pouquinho, doutor Grilo. No caso de empate, adoção da interpretação mais favorável ao contribuinte, nós temos 112 do CTN. Então, tem esse artiguinho ali. O que fala lá? Senhores, temos que analisar com muito cuidado esse artigo. Não é tudo favorável. Olha o que diz lá. Volta duas aí. No artigo 12 fala, a lei tributária que define infrações ou lei comina penalidades interpreta de maneira mais favorável ao acusado, no caso de dúvidas quanto? Daí tem 1, 2, 3, 4, 5 lá de inciso. Senhores, o que é isso? Olha o detalhezinho que tem ali. Vamos lá. Primeiro, sua aplicação não é para qualquer situação, sendo bastante restrita ao estar limitada em apenas 2 hipóteses. Quais são? Primeira hipótese, a lei tributária que vem a tratar disso em discussão, deve estar definindo uma infração, uma penalidade. Fato gerador não é penalidade, senhores. Então tem muita coisa, é tudo não, fato gerador, houve, não houve, então não é penalidade, nem tal. E a segunda, que haja dúvidas na interpretação desta lei que define infração e penalidade. É 50, é 100, é 200 a multa, é 150. Aí sim, eu tive casos lá que eu desempatei a favorável ao contribuinte quando brigou-se no percentual de multa. E não estava literal, claro, porque, claro, do lado do contribuinte, normalmente a menor equivale, independentemente de uma legalidade. Na lei está claro, não, mas vamos, está muito grande, isso é confisco. Não tem jeito, é na dúvida mesmo. Se estiver claro, não é esse o problema. Então, quanto a determinados requisitos que estão descritos lá no artigo 1 a 4 da menção tal. E aí, quase para concluir, empate, senhores, é dúvida? Não. Aonde que tem dúvida? Ele votou assim, aonde que tem dúvida? São interpretações dadas à lei. E o presidente normalmente pega, se ele está na dúvida, pede vista, ele está na dúvida e vai analisar com carinho, analisar todos os prós e contras em cima de uma legalidade, e aí resolve tal. Mas não é um empate, simplesmente é uma dúvida. Agora, claro, nessa análise ele pode ver realmente é duvidoso em cima, há uma penalidade de combinação e tem dúvidas. Ok, senhores? Então, parabéns ao Tribunal
lá de Brasília e concluindo. Obrigado, doutor Grilo. Foi uma maratona, né? Mais uma. Pronto, obrigado. Pessoal, bom dia para todos. Muito obrigado, presidente Able. Realmente bastante didático e demonstrando a dinâmica aí de todos os conselhos, especialmente lá o TARF em Brasília. Eu, sem delongas, já passaria... Deseja aqui ou ali mesmo? Eu acho que eu vou fazer aqui, porque Melhor? eu tenho medo desse dedo sensível. Mas ele treinou bastante, viu? Bom dia, pessoal. Eu vou ficar aqui mesmo, acho que dá para todo mundo ver e todo mundo... Se o senhor quiser, eu posso passar. Não, eu posso... O meu não tem tanta animação como a do Dr. Able. O meu slide é mais simples, não tem tanta animação, não tem perigo do senhor passar também. Bom, pessoal, o CAF é um pouquinho mais velho, tá? 95 anos vai fazer, 94. Bom, a história do contencioso federal, ela remonta ao Império, ao tempo do Império, né? Até antes do Império. 1760 foi criada a Junta de Administração Real, né? A arrecadação real. Quando Dom João VI veio para o Brasil, 1808, tivemos o primeiro Tribunal do Conselho de Fazenda, que foi até 1891. Tá? Em 1831 foram criados os juízes, né? Havia juízes territoriais, e em 1892 criou-se o Tribunal, o Conselho de Fazenda, já um órgão paritário. Na verdade, desde 1931 e 1924, com a criação do primeiro conselho, foi o Conselho do Imposto de Renda, ele já era um tribunal paritário. Nós contamos a partir de 1925 o CAF, porque a criação foi por ato legal em 24, mas em 25 foi a primeira turma funcionando. Daí porque a gente conta 94 anos, desde o primeiro, que é o do imposto de renda. Em 1927 foi criado a parte dos consumos, que depois virou o segundo Conselho de Contribuintes, né? O do imposto de renda virou o primeiro Conselho de Contribuintes, isso em 1934. Em 64 foram criados o terceiro e o quarto Conselho de Contribuinte, e em 2009 houve a unificação dos conselhos. Eu fui conselheira do segundo Conselho de Contribuintes ainda, depois eu fui conselheira do primeiro Conselho de Contribuintes. Em 2009 eu voltei para o CAF, então na época da unificação do CAF, eu estava lá, né, quando surgiu o CAF, e em 2015 voltei em fevereiro, e em março estourou as Zelotes. Os momentos mais críticos do CAF, por coincidência, eu estava lá. A estrutura do... Pode passar. A estrutura do CAF hoje, ela conta com 180 conselheiros. E eu ainda queria aumentar. Eu tenho planos de aumentar, fiz pleito para aumentar turmas extraordinárias, em razão do volume que a gente tem, até para dar a celeridade processual. Temos, então, a presidência do CAF, que é presidente também das 3 turmas da Câmara Superior. A primeira sessão julga IRPJ e CSLL. A segunda sessão julga IPI, estou confundindo com o segundo conselho, julga IRPF, Contribuição Previdenciária e ITR. E a terceira sessão, PiscoFins, IPI, Tributos do Comércio Exterior e tudo o resto, CPMF, IOF e tudo mais. A primeira turma da Câmara Superior, ela é composta por todos os presidentes e vice-presidentes de Câmara. A segunda, idem, da segunda sessão, e a terceira, idem. O pleno, ele só se reúne, hoje em dia, para a votação de súmulas e eventual recurso extraordinário, ainda do tempo do Conselho anterior, e agora eventual resolução para divergência entre jurisprudência, entre posicionamentos de turmas da Câmara Superior diferentes. Nós não tivemos até agora nenhuma resolução publicada, nem suscitada, né, em torno dessas divergências entre turmas da Câmara Superior.
Sabemos que temos, mas a única que chegou para a gente, ela não tinha condições de admissibilidade. Bom, nas turmas de cada sessão, nós temos 5 turmas ordinárias. São 4 câmaras, de acordo com o decreto 70235, com 5 turmas ordinárias. O presidente da Câmara, ele só atua na Câmara Superior. Na turma ordinária, atuam os presidentes de turma, são 8 conselheiros, 4 da Fazenda e 4 do contribuinte, em cada uma dessas 5 turmas por sessão, falando de estrutura por sessão. E temos a figura dos suplentes, que os suplentes no CAF, eles relatam também nas turmas extraordinárias. Turmas extraordinárias são turmas formadas por apenas 4 conselheiros, 2 titulares e 2 suplentes que relatam remotamente, relatam processos até 60 salários mínimos. Agora eu estou, sinceramente, pensando em aumentar para 120, porque o volume de processos é muito grande, então eu vou aumentar isso, pretendo aumentar isso. E a sessão é não presencial, ela é virtual, os conselheiros depositam o voto, e foi uma forma que a gente encontrou daquele conselheiro, principalmente o representante do contribuinte, ser remunerado. Porque na nova configuração de conselho de CAF, em que o conselheiro dos contribuintes ele é obrigado a se licenciar da OAB, tínhamos uma situação esdrúxula do conselheiro ter que licenciar e só ser remunerado se ele participasse da sessão. E aí a pessoa ia ficar licenciado e sem poder ter a certeza de que ia ser remunerado. Então, isso criou um problema muito grande para as confederações indicarem seus conselheiros. E a solução que a gente encontrou foi colocar esses conselheiros para relatarem nas turmas extraordinárias. Então, é um suplente relator também. E aí ele tem a garantia de que ele vai ser remunerado. E aí resolvemos o problema para as confederações. E hoje os claros são maiores até na Fazenda, de representantes da Fazenda, do que de representantes dos contribuintes. Fazemos também um esquema de rodízio na hora de chamar para o suplente para vir para assistir a turma ordinária, porque ele também está relatando na sessão não presencial. E se o patrono desejar fazer sustentação oral para esses casos de turmas extraordinárias, ele entra com uma petição e a sessão passa a ser presencial. Ele tem essa possibilidade. Os casos, até agora que eu tenho conhecimento, são 8 casos, desde 2017, que se pediu, para você ver como a insignificância em termos de... São processos de malha, são processos simples, são processos que não justificava juntar 8 pessoas para discutir um processo dessa natureza. Podemos passar. O que é que nós julgamos no CAF? Julgamos recursos voluntários e recursos de ofício contra as decisões da DRJ, né, contra a decisão de primeira instância. Julgamos contra essas decisões embargos de declaração. Na DRJ não existe embargo de declaração, só no CAF nós temos a figura do embargo de declaração contra omissão, obscuridade e contradição, o embargo nominado contra lapso manifesto, erro material. Temos o recurso especial de divergência, e aqui chama a atenção que a Câmara Superior ela não é uma terceira instância. Costumo receber advogado defendendo o mérito como se fosse uma terceira instância. A Câmara Superior ela é uniformizadora de jurisprudência. O recurso é contra decisão de turma ordinária que der à lei interpretação divergente de outra turma do CAF, ordinário ou extraordinário. Então, tem que ter um paradigma. Para ter o paradigma, tem que ter uma similitude fática, porque eu só posso dizer que eu tenho uma interpretação divergente se um outro colegiado se debruçou sobre um fato semelhante e adotou interpretação divergente. Se não tem a similitude fática, não tem como a gente aceitar esse recurso na Câmara Superior. Do despacho que denega essa admissibilidade para a Câmara Superior, cabe o agravo. O agravo é da competência do presidente do CAF
E é daí que eu recebo muito advogado. Mas eles querem discutir o mérito. Eu digo, não, mérito você trata na Câmara Superior. Aqui eu trato da admissibilidade. Tá? Mas recebo os advogados antes até do processo chegar. Agora está tão rápido lá que eu pergunto, seu processo já está aqui? Não, mas eu já estou vindo falar com a senhora porque está no meio do caminho. Está certo. Súmulas. Súmulas são para nós de uma importância muito grande porque elas são uniformizadoras de entendimento e, consequentemente, elas trazem segurança jurídica e elas evitam o volume de processos nas turmas da Câmara Superior. Agora, no dia 3 de setembro, nós aprovamos 33 súmulas. O ano passado aprovamos 21 súmulas. Foi criada dentro do CAF uma divisão só para cuidar desse processo de súmulas. E com a MP da Liberdade Econômica, que virou sexta-feira Lei 13.874, se não me engano, 13.874, temos a figura do Comitê de Súmulas Administrativas Federais. O que for aprovado nesse comitê vai vincular a Receita, a Procuradoria e o CAF. Imagina-se que será a jurisprudência do CAF suprindo a figura das súmulas vinculantes. As resoluções, já comentei, são divergências entre turmas, não temos nenhuma ainda, e após as elotes temos a figura da representação de nulidade. O que é a representação de nulidade? São representações, arguições feitas pelo Ministério Público, pelo secretário da Receita, pela Procuradoria e pela Corregedoria do Ministério da Economia, em torno de impedimentos de conselheiros que não foram suscitados na época, e esse impedimento macula aquele acórdão. Então, julga-se, nós não julgamos o penal, nós não julgamos processo administrativo disciplinar, que isso fique muito claro, até porque a Corregedoria manda para a gente sem concluir o PAD. E aí eu disse, olha, eu não estou julgando falta funcional, não é minha competência, a competência do CAF é verificar se há provas do impedimento do conselheiro à luz do regimento vigente naquela época. Tá? Ao todo já julgamos 8, se não me engano, 8 casos de todos. Só teve um que não foi anulado, havia prova robusta de envolvimento, eles trazem o envolvimento do conselheiro com o patrono, com o escritório, e-mails, e em razão disso, essas sessões podem ser até sigilosas. É o único caso em que, assim, quando o advogado, quando o contribuinte procura o CAF, ele sabe que a sessão é pública, ele sabe que o acórdão dele é público. Nesse caso, não é ele que procurou o advogado. Então, a gente começou a pensar que vem uma situação do Ministério Público, vem uma situação da Corregedoria, com informações, às vezes, com autorização judicial, processos que envolvem sigilo bancário, sigilos com direitos constitucionalmente protegidos. E aí, em razão disso, se o advogado pedir para a sessão ser fechada, nós fazemos a sessão fechada, a despeito de reclamação da imprensa, mas a gente entendeu que não podia fazer isso de forma aberta. Bom, aí são os números do CAF. O CAF, se vocês olharem, nós estamos conseguindo, pela primeira vez esse ano, julgar mais do que está entrando. Tá? Nós começamos 123 mil em dezembro, 123 mil processos. É uma coisa assustadora. 122 mil, 121 mil, 120 mil, 118 e agora 117 mil processos. Então, o volume, estamos julgando todo mês 1.000 a mais do que está entrando. Mas é uma coisa absurda. O que é que começou isso? Começou em 2008, 2007, quando houve a fusão da Receita. Houve a fusão também do CRPS. E aí vieram todos os 15 mil processos que tinham lá e não veio a estrutura administrativa.
Então, veio o trabalho e não vieram as pessoas. Começa aí o problema, né? Conseguimos baixar consideravelmente essa taxa aqui, a taxa do crédito tributário. Esse ano deu uma subida. Esse ano deu uma subida porque eu segurei os processos para não prejudicar, os processos de maior valor, porque eu estava aguardando uma portaria de horas, que eu comentei até com vocês em off. Os processos da primeira sessão, eles eram processos volumosos e os conselheiros eles eram remunerados pela hora ou pela quantidade de processos. Eles eram remunerados por 6 processos. Então, os processos de maior valor, eles acabam sendo um processo de muitas horas. E eu estava com uma portaria para sair desde o final do ano passado, que a remuneração ia ser pelas horas dos processos. E eu fiquei aguardando e também dando vazão a processos de alta temporalidade. Então, a temporalidade no CAF caiu, mandei julgar tudo quanto é velharia que estava lá parada, mas segurei o crédito tributário. Agora, no segundo semestre, já mandei soltar o crédito tributário. Então, deu essa saída. Como o cobertor é curto, a gente tem que administrar temporalidade e também crédito tributário. Essa, infelizmente, é o nosso problema. Pode passar. E aí vem a característica do acervo do CAF. Temos 106 processos que representam um crédito tributário enorme e temos uma quantidade enorme de processos com crédito tributário pequeno. 64% do acervo do CAF tem menos do que 120 salários mínimos. Então, quando se fala em acabar a segunda instância, alguma coisa assim, eu penso que o modelo para o CAF ainda seria fazer um limite de alçada. Tá? Fazer um limite de alçada, julgar os processos de pequeno valor monocraticamente, duplo grau na DRJ, eu acho que resolveria bastante o problema do CAF. No começo de agosto, setembro, eu convidei o ministro Herman Benjamin para ir lá, no seminário do CAF. E ele fez até uma proposta inversa da que eu penso, né? Ele foi lá e disse, olha, primeiro ele disse que até que não podia falar, porque eu não posso, não vou lá. Eu disse, por que, ministro, você não pode ir? Não, porque ali é um antro de corrupção, não sei o quê. Ele tinha uma ideia, né? Aí eu mostrei tudo que nós fizemos após as Zelotes mas o que é que ele defende? Ele disse brincando, mas ele defende uma remuneração semelhante à de um juiz, com os impedimentos de um juiz, e ele colocou lá no evento que o CAF deveria julgar só os processos pequenos. Os processos grandes deveriam ir para o judiciário. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que o CAF tem a sua importância como um anteparo para o judiciário. Ele filtra, ele reduz litígio, mas a gente poderia trabalhar o CAF com um limite de alçada. Não faz sentido, ainda que seja 4 pessoas, antes eram mais, julgando processos de 27. E a Câmara Superior hoje julga processo de 27 centavos, gente. Você imagina 8 pessoas discutindo um processo pequeno. Vamos lá. Hoje, 49%, 50%, agora está 49%, todo mês muda, mas gira entre 49% e 50%, está na mão dos conselheiros, do nosso acervo, em termos de crédito tributário. Certo? Então, assim, o azulzinho aí significa julgado ou pós-julgamento, em fases de admissibilidade de recurso especial, admissibilidade de embargo, alguma coisa nesse sentido. Então, o acervo... mas temos processos de 15 bilhões no CAF, então é uma coisa assim monstruosa. Bom, eu comparo sempre, quando eu faço essa apresentação, os números da produtividade do CAF de 2014 com 2018, já que em 2019 nós não fechamos ainda o ano. Em 2014, somando a quantidade de acórdão com a quantidade de resolução, nós tínhamos algo em torno de 23 mil processos julgados, e em termos de crédito tributário, algo em torno de 180 bilhões. Em 2018, nós julgamos 430 bilhões, tá? Com 40% a menos de pessoas. Por quê? Porque a Zelotes diminuiu a quantidade de conselheiros no CAF. Foram 21 turmas extintas. Tá?
Então, nós tínhamos que fazer mais com menos. E aí vai o uso da inteligência artificial e a figura dos julgamentos repetitivos. O repetitivo no CAF ele é diferente do repetitivo no STJ, no Judiciário. O repetitivo do CAF, a gente não olha para a tese e sobrecha. O repetitivo no CAF, a gente olha para o acervo e verifica aquilo que é possível ser decidido por uma única decisão e aplicada a um número maior de processos. Hoje, nós conseguimos fazer lotes em que eu julgo e aplico a 900 decisões, 600 decisões com identidade de matéria de direito. O ganho de produtividade de um repetitivo, de um lote repetitivo, se eu comparo horas, chega a 9.000%. É uma coisa absurda. Só com o uso de inteligência artificial. Então, inteligência artificial e o olho também, né? A gente tem que abrir os processos para verificar. Faz-se uma conferência. Mas matéria de direito, ou a gente faz isso, ou a gente não resolve o problema do CAF. Bom, voto de qualidade, que é o ponto que me pediram para falar. Então, o fundamento do voto de qualidade hoje está no 70235. O nosso caso, no federal, não está em regimento, está na lei. Tá aí porque o PL quer alterar esse dispositivo e está no nosso regimento. Pode passar. A solução, ela é uma solução que remonta a 1931. Então, o voto de qualidade não é novidade. Essa polêmica que está acontecendo hoje, que aconteceu após Zelotes, eu estava um dia desse lá na FGV São Paulo e eles falando por que agora é tão suscitada essa discussão de voto de qualidade. Eu fui conselheira antes das Zelotes, né? Fui conselheira em 2002 a 2005, depois eu fui em 2009, depois eu voltei em 2015. E assim, não havia essa discussão tão forte como havia agora, como há agora. A leitura que eu faço é que os colegiados eles eram mais constantes, eram mais perenes, não havia tanta rotatividade, as pessoas se conheciam e havia essa uniformização. Em 2016, eu tomei um susto, quando o CAF retornou em dezembro de 2015. Eu tomei um susto porque aquilo que era matéria unânime na minha turma ordinária, na Câmara Superior virou voto de qualidade. Juros sobre multa, hoje é súmula. Juros sobre multa foi muito tempo voto de qualidade no CAF, quando retornou. Por quê? Porque as pessoas não estavam ainda alinhadas. Tinha um polo e tinha outro polo visível. Com o tempo as pessoas vão entendendo a tese e isso vai diminuindo. Essa é a leitura que eu faço. Tá? Então, aqui só mostrando que desde 1931 que nós temos votos de qualidade, que nós temos uma composição que o voto de qualidade é inerente à paridade. E, diferente de outros conselhos, né, o voto de qualidade ele é decorrente da paridade. Nossa paridade é uma paridade formal e material no sentido de ser 8, não somos 9. O presidente não vota só para desempatar. Se o presidente votasse só para desempatar, eu teria que ter um colegiado com 9, um número ímpar. Se eu tenho um colegiado com um número par, eu tenho que ter um critério de desempate. Então, o voto de qualidade ele é um critério de desempate. Com consequência da composição paritária, adoção de mecanismo de desempate, e aí o modelo que existe já na ANAC, na ANA, na Anvisa, na Ancine, no CRPS, no Conselho Financeiro, no COAF e muitos outros. Tá? Um estudo, quando surgiu a primeira discussão sobre o voto de qualidade, o então presidente, doutor Barreto, pediu para se fazer um estudo qualitativo. Qualitativo no seguinte sentido: peguem as matérias que são decididas pelo voto de qualidade hoje e comparem com o que era decidido. Como é que era essa decisão em 2014, antes da ruptura? Isso está num relatório no site do CAF, né, que assim, ou o tema não era analisado antes, ou a posição foi mantida, ou a posição da Câmara Superior anterior oscilava, ou seja, não se verificou tanta mudança no voto de qualidade. E semana passada, um deputado, em razão desse PL, me perguntou, do PL 6.064, me perguntou, mas o voto de qualidade, ele está prejudicando a sociedade, o pequeno? Eu disse, não, deputado,
O voto de qualidade, ele é 85% do crédito tributário, que é decidido pelo voto de qualidade. 85% das decisões envolvem processos acima de 100 milhões. Então, não é o pobre que o senhor está pensando, não. Tá? Só para deixar isso claro, são processos acima de 100 milhões. São processos que envolvem teses. É a bola dividida porque é a tese. É isso que a gente vê lá. Bom, aqui, o senhor já passou um? Pronto, pode passar. Tá. Aqui é a posição dos tribunais. Ele está me acelerando. A posição dos tribunais, de uma forma, entendendo pela legitimidade do voto de qualidade. Aqui é o Tribunal da 4ª Região, né, TRF da 4ª. Aqui, não, pode passar. O da 3ª também, pode passar. O da 3ª, e aqui ele fala, ainda que não, o item 2, ainda que não se desconheça o teor do artigo 112, segundo o qual, nos casos indicados em seus incisos, deve haver interpretação da legislação tributária mais favorável ao contribuinte, tal previsão não conduz a que o voto de qualidade do presidente do CAF lhe seja sempre favorável. Tá? Então, as manifestações dos tribunais até agora têm sido favoráveis ao voto de qualidade. Ministro Fux, em uma recente decisão, fala também do voto de qualidade de forma positiva. Esse caso foi uma juíza decidindo que o presidente do colegiado só podia votar em caso de desempate. Então, por força de uma decisão judicial, a gente tinha que ter uma turma com ímpar, um número ímpar. Porque o presidente só poderia votar. Tem alguns juízes que estão fazendo isso, e aí aqui a União recorreu e o ministro Fux suspendeu a decisão da juíza, dizendo que o juiz não podia legislar, que a previsão estava na lei. Aqui, o pronunciamento em torno da ADIM, que a OAB impetra contra o voto de qualidade, posicionamento da Procuradoria, dizendo também que não cabe ao Supremo a função legislativa, que o voto de qualidade está na lei, tem amparo legal. Aqui a interpretação benigna já do 112, da mesma linha do que o doutor Hable fala. O nosso entendimento é que 112 não é critério para desempate, 112 é dúvida. Voto de qualidade é critério para desempate. O conselheiro, quando ele vota, ele já tirou a dúvida, ele já pediu vista. Ele já teve o seu momento de vista. A dúvida, e aí sim, a gente aplica o 112 na dúvida quando eu tenho ou não que manter uma multa, sobretudo uma multa qualificada, e eu não tenho critérios robustos na autuação. Eu não tenho uma autuação um auto de infração muito forte na sua motivação, nas suas provas, de que há uma intenção dolosa de praticar o fato gerador. Se o julgador não tem a convicção de que houve intenção dolosa, por força do 112, ele tem que exonerar aquela multa. É essa a nossa interpretação em torno do 112. Eu vou mais além. Interpretar de forma mais favorável não significa exonerar. E o último item aqui, isso eu coloco com muita propriedade, disse isso para um deputado nesse dia da discussão da lei do PL 6.064. Na hora que o PL coloca que, no caso de empate, a decisão tem que ser a favor do contribuinte, na prática, ele está invertendo os valores e colocando uma presunção de ilegalidade do ato administrativo. Porque o ato administrativo só vai prevalecer se houver maioria. No empate, o ato administrativo é nulo. Olha só, no empate, o ato administrativo, o lançamento de ofício é nulo. Cai. Porque a interpretação é favorável ao sujeito passivo. Está se invertendo os valores totalmente.
É a presunção de ilegalidade do ato administrativo. Decisões aqui do ministro Humberto Gomes, né, Barros, a favor, então, recomendando o 112, mas não na hipótese de desempate. Pode passar. Manifestações também do indúbio pro réu na situação de impetração contra o voto de qualidade, não está sendo aplicado. E aqui, tratando-se da esfera administrativa, não me parece desarrazoada a prevalência da posição dos representantes do fisco, até porque o contribuinte ainda terá à sua disposição a via judicial para tentar desconstituir o julgamento proferido pelo CAF. Então, além dessa questão de levar para o judiciário, a procuradoria ajuizar ser algo absurdo, porque a confusão entre sujeitos da relação processual está flagrante, né? Tem a questão de fazer com que o CAF realmente perca a sua importância e perca o seu sentido. O CAF, se esse projeto de lei prevalecesse na sua versão original, porque essa versão da Procuradoria levar, que é a do deputado Carlos, ela já tem um substitutivo, que é a do Arthur Lira. E a do Arthur Lira não tem essa possibilidade da Procuradoria ajuizar. Simplesmente morre ali. Tá? Mas o da Procuradoria ajuizar torna o CAF uma mera instância protelatória. Por quê? Porque vai tudo para o judiciário. Perde a razão de ser. Aí é caso realmente de acabar com o CAF, porque não faz sentido. Um custo para a União enorme. São 370 funcionários com bilhões sendo julgados, com 180 conselheiros para ser uma etapa intermediária. Conclusão que o ministro vai chegar com o tempo é que para que isso? No momento em que a gente está cortando energia, fechando a repartição às 6 horas da tarde, para poder reduzir custo. Eu vou ter um custo para quê? Então, acho que até os advogados, os contribuintes, têm que pensar e têm que refletir sobre isso na hora que se fala em acabar com o voto de qualidade, em tornar o voto de qualidade uma decisão a favor, sempre a favor do contribuinte, porque perde o sentido do CAF, com certeza. Pode passar. Bom, o senhor perguntou, professor Habley, como eram as decisões a favor da fazenda, a favor do contribuinte. Eu digo, nas palestras que eu dou, que o CAF ele não é imparcial se ele decidir sempre 50% a favor de um, 50% a favor de outro. Porque se eu decidir 50% sempre a favor do contribuinte, significa dizer que 50% do que a Receita Federal faz é lixo. Entendeu? Então, a nosso termômetro é verificar sempre se há uma convergência de decisões. A nossa imparcialidade, eu acho que ela é melhor mensurada se eu verificar se há uma convergência de decisões, seja a favor da fazenda, seja a favor do contribuinte. Nesse sentido, hoje, 80% das decisões do CAF, isso aí é um diagnóstico de 2018, agora no meio do ano, 2019, 80% das decisões do CAF, elas são por unanimidade. Já fruto de uma maturidade de um tribunal que foi reerguido a partir de 2015. 80% é por unanimidade. Volta lá que eu não terminei, não. 75,5%. Ele está me acelerando o tempo inteiro. Já dizem que eu sou acelerada, sabia? 75,5% das decisões, aqui tem que se interpretar, por isso que eu pedi para falar. 75% daquilo que é decidido a favor da fazenda é decidido de forma unânime. E 76% daquilo que é decidido a favor dos contribuintes é decidido de forma unânime. O que é a leitura que se faz? É que aquilo que é para ser mantido é mantido de uma forma muito próxima da unanimidade. Aquilo que é para ser exonerado é exonerado de uma forma unânime. Tá? É nesse sentido que a gente busca mostrar isso. E o outro, pode passar agora. 93% das decisões ou são unânimes ou são por maioria.
O senhor falou que 100%, você disse que 100% é a favor da fazenda. Então, voto de qualidade. Voto de qualidade é 5% a favor da fazenda e 2% a favor do contribuinte. E aí tem uma diferença em relação ao tribunal, em que tem um critério de desempate que o presidente julga. Porque é o seguinte, que o presidente só empata. Porque aqui é o seguinte, se o presidente votar com o contribuinte, ele não dá voto de qualidade. Ele dá maioria. E aí não entra nesses 2%. Os 2% do voto de qualidade, quando eu tenho um tribunal par, de número par, quando ele é a favor do contribuinte, significa dizer que um contribuinte votou com a fazenda, um fazendário votou com o contribuinte e o presidente votou com o contribuinte. Daí porque sai esses 2%. Tá? Se só o presidente vota com o contribuinte, não é voto de qualidade, é maioria. É essa reflexão que precisa ser feita. Que é diferente quando eu tenho um tribunal com 9. Bom, audiências. Audiências, recebi até a representação da OAB lá. Foi? Mas quem foi lá me apresentar disse, olha, quem foi... Não foi Maneira, não. Foi outra pessoa, que agora eu esqueci o nome. Brigagão? Não. Cagé? José Paulo, João Paulo, Luiz Paulo. Fanuc? Lá de Minas? Não, comissão especial. Aí o que acontece? Não dá para comparar o CAF com um tribunal judicial. Tá? Os juízes e até os tribunais estaduais, eles contam com, imagino, com estruturas em que os conselheiros, os juízes, têm o seu gabinete. No CAF, nós não temos essa figura. O conselheiro, sobre o fazendário ou do contribuinte, eles não moram em Brasília, eles não têm gabinete em Brasília. E o deslocamento deles é no dia anterior, mas às vezes chegam à tarde. Muitos são professores que jogam suas aulas para segunda de manhã e para sexta-feira. Então, é complicado até para eles estarem em Brasília para receber em audiência. Então, já começa aí o problema. O que é que a gente quis? A gente quis disciplinar, até não foi a comissão de ética, mas eu aprovei, quis se disciplinar a figura da audiência. Criou-se espaços no CAF, então não estamos desprivilegiando a atividade da advocacia nem a audiência, muito pelo contrário. Criamos salas em quase todos os andares para ter audiência. Abrimos uma demanda que tive a informação que vai sair agora em outubro, de colocar uma automação no agendamento de audiências a partir do sítio do CAF. Tá? Vai ser criado um formulário em que vocês vão solicitar tudo no formulário. Não vai ser essa história de falar com secretária, de mandar e-mail para a secretária. Então, isso tudo foi pensado, já está demandado. Então, assim, de forma alguma, a gente quer desprivilegiar a atividade do advogado. Mas eu também tenho que zelar pela ética e também pela situação desse conselheiro, que por ganhar o que eles ganham lá, principalmente, eles precisam ter outras atividades e a magistratura, eles dão aula e para eles é difícil. Eles chegam lá, tem sessão começando às 9 da manhã e essa sessão vai até 8, 9 horas da noite. Tá? E eles chegam na segunda noite e querem voltar na quinta noite. Então, o problema não é o CAF que não... A gente tem que entender que é um contexto diferente de um magistrado. É isso que precisa ter presente. Observou-se para esse código o decreto 3.443. O decreto que trata de audiências na administração tributária, em que pese esse decreto... Eu tenho depois o número ali. Mas em que pese esse decreto diz que não se aplica ao
tributário, no âmbito tributário, mas a gente observa isso, e eu já vinha observando isso antes, no sentido de ninguém recebe se não for na presença de outro servidor. Né? As salas são monitoradas, são ambiente gravado. Eu acho que isso aí é uma forma de proteção para todos. Eu acho que quem fala numa audiência não tem por que ter esse problema. Eu recebo parlamentar, eu recebo procurador, eu recebo jornalista, eu recebo todo mundo nessa sala, não vejo problema nenhum em nome da transparência, certo? E o seguinte, as audiências serão conseguidas exclusivamente na dependência do CAF. Havia situação de receber na Avenida Paulista, tá? Eu tenho gravado, tá? Porque eu recebo. Eu despachei com um conselheiro fulano de tal lá no escritório dele. Eu despachei no escritório dele, entreguei as provas para ele. Agora ele saiu e vocês não estão aceitando isso como embargo? Tenho gravado, gente. Tá? Eu tenho um conselheiro que chegava para mim e dizia: doutora, eu não consigo ir no banheiro. Porque eu vou no banheiro, o advogado me aborda. Aí o advogado também que tem que ter uma sensibilidade. Não, vocês têm a forma de marcar audiência. E aí a questão é manter registro específico. Nós disponibilizamos na internet agora, na agenda do conselheiro, a audiência, a informação da audiência. Antes era só a minha agenda, que era pública. Agora, por força de equiparação, o conselheiro ele foi equiparado agora recentemente pela Comissão de Ética Pública a um agente público a um DAS 6, pela Comissão de Ética da Presidência da República. E aí vem o desdobramento. Na sua época não tinha isso, mas a Comissão de Ética da Presidência da República entendeu que o conselheiro não é nem submetido à Comissão de Ética do CAF. O conselheiro é submetido à Comissão de Ética da Presidência da República, Comissão de Ética Pública. E aí, por isso, tem que ter audiência marcada na internet. Isso onerou a gente, porque nós que temos que criar o espaço na internet para isso. Mas é uma decisão da Comissão de Ética Pública. E ainda estão avaliando a história da quarentena, que é uma decisão deles, não cabe a mim me manifestar. Certo? Já tive conselheiros que renunciaram por causa disso. Tá? Isso é da Comissão de Ética Pública. Tá? Então, tudo isso também foi em decorrência dessas reuniões com a Comissão de Ética Pública. 34. A concessão de audiências às partes deve ser especialmente norteada pelos princípios da transparência, blá, blá, blá. Não é cabível a concessão de audiência nos processos cujo julgamento da peça recursal tenha sido iniciado e não concluído. O que é isso? Houve a possibilidade de ter audiência. Depois da audiência tem o julgamento, né? Depois, quando começa o julgamento, o patrono ele tem direito a fazer sustentação oral. Ele escuta o voto do relator e ele tem direito a fazer sustentação oral. Depois dessa sustentação oral, se o processo sai com vistas, a gente entende que não tem por que ter uma outra conversa, em particular com algum conselheiro. Tá? Ele já escutou o voto do patrono e até os conselheiros diziam, eles pedem audiência, o advogado pede audiência para rebater o voto que já foi proferido ali. Claro que se ele quiser fazer um outro memorial e transmitir, o CAF tem um espaço para isso, pode fazer um segundo memorial e pode mandar. E é disponibilizado para todos os conselheiros. Mas outra sustentação oral, no momento em que a gente tem até pouco tempo, o conselheiro tem pouco tempo, ele já teve. E se mudar uma pessoa no colegiado, ele tem direito a fazer uma segunda sustentação oral para todos. Então, a gente está privilegiando também o tempo do conselheiro. E eu entendo que isso não fere, não ocorre cerceamento do direito de defesa, porque ele já teve o recurso, ele já teve o memorial, ele já teve a sustentação oral, já teve a audiência e ainda pode estar presente na sessão seguinte para fazer qualquer esclarecimento de fato. Então, no meu entender, não tem abuso, não tem ofensa ao direito de defesa
E mais, tem essa segunda possibilidade. Agora, numa situação em que ele só tem de 8 às 9, e na hora do almoço, praticamente, no tempo de sessão, para receber. Eu vou receber quem não julgou ainda ou quem já teve a oportunidade. Eu tenho que privilegiar o tempo do conselheiro. Esse expediente ele foi passado, antes de ser publicado, para todos os conselheiros. Aquilo que eles reclamaram, eu modifiquei. Não sei se vocês sabem, mas esse código saiu uma semana depois, eles reclamaram, eu mudei. Mas isso aqui, ninguém reclamou, porque eles pedem isso. Para eles, é complicado, para o conselheiro. Tá? São vetadas discussões particulares entre conselheiros interessados a respeito de processos fora do ambiente de audiências. Isso aqui gerou um problema de fato. Houve interpretação equivocada. As pessoas não recebiam nenhum memorial da mão do advogado quando saiu isso. Eles acharam que isso aí, eles não podiam receber memorial. O que é que nós fizemos? Até depois eu me comprometi a isso e fiz reunião com todos os presidentes, com todos os conselheiros. Olha, isso não quer dizer que vocês não podem receber um memorial da mão do patrono, não. É uma questão de audiência. Eles até preferem, porque como eles não têm tempo para ir para a audiência, se vocês entregarem esse memorial, isso aqui estou dizendo isso aqui, falarem na hora da sessão pública, não tem problema. E a gente orientou isso. Não pode, fora de uma sessão pública, como tinha corredor e banheiro, os conselheiros, principalmente depois das zelotas, eles ficavam com medo. Era melhor que se tivesse uma vedação para a gente ficar mais à vontade. Eu digo, não, vamos botar que vai ser em audiência. Mas isso aqui também não impede de você chegar num ambiente público, entregar um documento e conversar, explicar isso aqui. Isso aí a gente deixou isso muito claro. Até secretárias estavam dando orientação errada ao conselheiro. Tínhamos presidente que dizia, não, você só pode receber conselheiro se for com o presidente. Eu digo, eu nunca disse isso. Então, houve, num primeiro momento que saiu esse código, interpretação equivocada. E se tiver ainda havendo, também a gente tenta resolver e esclarecer. Ok? Então, muito obrigada, eu fico à disposição. Muito obrigado, presidente Adriana. Realmente é uma satisfação ter esses dados, essa sua exposição tão elucidativa e que vem demonstrando um trabalho inédito no CARF, sim, a sua dinâmica e, logicamente, sabedores da restrição orçamentária, da diminuição de pessoal que, não só lá no Conselho, mas em toda a esfera pública federal, todos os setores a gente vem identificando. Também eu faço aqui um testemunho em relação a essa questão das audiências, até porque é um tema sensível à Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente a Comissão Especial do Conselho Federal. Nós temos discutido isso bastante lá, e quando o regimento foi apresentado, a preocupação sempre foi não no sentido do objetivo do regimento, que é louvável e até do ponto de vista de transparência e governança, né, compliance, vamos dizer assim, é bastante salutar em função de um histórico colateral, vamos dizer assim, que foi identificado pela Operação Zelotes. Então, como houveram muitas reclamações de prerrogativas, a movimentação da ordem foi no sentido de colaborar, no sentido de melhorar isso. E nós sabemos que, lamentavelmente, tem advogados que têm a sensibilidade de não entregar um memorial no banheiro ao conselheiro, e tem advogados já que têm essa noção e respeitam as regras, enfim, a dinâmica que nós temos lá no CARF. Então, louvável, a gente está realmente muito satisfeito aqui com a sua detalhada apresentação. Sem delongas, eu passaria a palavra aqui ao nosso presidente do Conselho de Contribuintes do município, o procurador Paulo Fortes, para que faça suas considerações. Paulo, você está em casa. Bom dia a todos, né? Primeiramente agradecer ao convite aqui ao Dr. Tarcísio, ao Fábio, que já de longa data, né? Participamos da nossa vida na área tributária aqui, né? Será que está? E então, falar do Conselho de Contribuintes de Curitiba para mim é um prazer, né? Eu já estou há 25 anos na Procuradoria do município.
já fui julgador de primeira instância, já trabalhei em núcleo jurídico, na parte tributária já passei por todas essas áreas, né? Então a gente acaba tendo um conhecimento, e esse conhecimento eu levo hoje, né, como presidente do Conselho de Contribuintes, né, que a gente tem com esse conhecimento você acaba decidindo de uma forma mais tranquila, né, e às vezes até mais justa. E o Conselho de Contribuintes do município de Curitiba, o processo, vamos começar pela primeira instância, né? Primeira instância, desde 2017, foi criada uma primeira instância, que é a Junta de Julgamento Tributária, né? Ela é composta por 5 auditores, né, que são nomeados pelo secretário de Finanças, né, tem um presidente, e eles se reúnem e fazem o julgamento de primeira instância, né, só a Câmara, né, sem a presença do contribuinte nesse julgamento, né. Após esse julgamento, existe um recurso para o Conselho de Contribuintes. O Conselho de Contribuintes hoje, né, ele é composto por representantes da Associação Comercial do Paraná, pelo Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, pela Federação do Comércio do Paraná e pelo município, né, pela prefeitura. Nós temos hoje 2 câmaras, né, cada uma composta por 6 conselheiros, sendo 4 titulares e 2 suplentes, um presidente e 2 representantes da Fazenda, né. Acho que hoje o diferencial que a gente tem hoje no Conselho de Contribuintes é que todos os representantes, todos os conselheiros, né, do Conselho de Contribuintes do município são procuradores. E eu particularmente acho uma vantagem, porque todos esses procuradores, hoje eles estão vivenciando a realidade do Poder Judiciário, né, o contencioso, o que se está se decidindo, a preocupação maior com a modificação do novo CPC, que o município, né, antes do novo CPC, não se preocupava tanto com uma questão de sucumbência, né, que hoje virou uma realidade pesada para quem atua no nexo adverso em relação ao contribuinte, porque qualquer condenação hoje é um ônus para o município. Então, daí a responsabilidade maior de se fortalecer essa instância administrativa no sentido de até poupar o município de uma despesa, né? Não é só cancelar o débito, e sim ainda ter que arcar com os ônus que muitas vezes, dependendo do valor, né, são valores expressivos, e o volume também. Então, a gente tem decidido hoje de uma forma mais responsável, com mais segurança, pensando de não levar essa discussão do Poder Judiciário por ser muito frágil, né? Antigamente, né, se decidia de uma forma mais rápida, sem se pensar muito, vamos discutir judicialmente, que lá é melhor. Mas hoje, né, com essa mudança, a gente acabou repensando isso. Os procuradores hoje, né, decidem com muito mais responsabilidade, com muito mais dedicação, né? E para tentar evitar esse prejuízo do município, né? No município também hoje existe, né, o presidente também decide, né, tem o voto de desempate, né? Eu também, né, concordo com os doutores, doutora Adriana e doutor José, porque tem que ter esse voto até por razões óbvias que o município não tem mais como ali, e às vezes são matérias que a gente sabe, quem vive a realidade do município, que vão ter reflexos. E esses reflexos, às vezes, são perigosos para o interesse público. Então, eu acho que a gente tem que ter essa decisão, até para uma segurança maior, porque, senão, que nem foi dito, eu acho que, se não houver isso, particularmente, acho que não vai ter mais interesse em se ter essa segunda instância, né? E também seria um prejuízo para todos, principalmente para os contribuintes. Então, o município ainda tem uma terceira instância, que é composta pelo presidente do conselho, pela procuradora-geral e pelo secretário de Finanças, que, quando não é unânime a decisão, existe um recurso hierárquico, né? Mas são coisas muito pontuais, e principalmente no caso da equidade, quando se é apurado algum tipo quando algum conselheiro, na hora do seu voto, ele pede para que seja apreciada a equidade, né, desde que demonstrados os requisitos para tanto, né? Então, essa terceira instância decide geralmente sobre equidade, e alguns casos pontuais, mas são muito poucos. Esse ano, assim, até trouxe um número, foram 9 recursos hierárquicos. Então, é uma coisa muito pontual, muito pequena, né, que não vejo por que ter uma reclamação. E também em alguns casos que a gente tem a possibilidade de ainda, se a gente houver interesse no município, de judicializar isso aí pelo contribuinte, né, e não fechar as portas de determinados temas que a gente acha muito importante dentro da nossa realidade, né.
porque o município hoje, a gente tem lá, o nosso volume não é tão, né? Quando eu ouço números aqui da doutora Adriana, eu falo, que vida boa, que vida boa. E então eu hoje trabalho, né? Eu sou chefe da Procuradoria Fiscal, que cuida da parte contenciosa do município, né? Então é toda cobrança de execução fiscal e mais as demais demandas que envolvem a área tributária. Então a gente acaba acumulando isso, né? Então eles conseguem hoje, dentro dessa realidade da demanda, suportar isso, né? Mas eu acho particularmente que a saída para o contencioso tributário é fortalecer cada vez mais essa segunda instância, sabe? Porque eu acho que tem que ter uma estrutura maior, né? Que tenha pessoas ali só fazendo isso, entendeu? Não acumulando mais. Tipo, os procuradores, né, todos estão ali, têm os seus prazos judiciais e, paralelamente, né, tem que estar ali decidindo, né? Então, eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais o Conselho, ter uma estrutura melhor. A gente agora está digitalizando todas as decisões do Conselho Contribuinte para disponibilizar, né, que sempre foi uma reclamação por parte dos advogados, né, e realmente é uma falha, né, mas tudo por questão de estrutura mesmo, que não havia. Agora a gente está tentando melhorar isso, então acho que provavelmente no começo do ano a gente já vai ter uma notícia positiva nesse sentido de disponibilizar essas decisões para, né, para que possam ter esse acesso via internet aí, né, que facilita a vida de todos, né. E resumindo assim, a gente eu acho particularmente que hoje a gente está com um problema, não é um problema, mas é uma batalha aí, que os auditores da Fazenda hoje eles, né, não concordam que o Conselho de Contribuintes seja lotado só por procuradores, né? É um direito deles. E o prefeito agora acabou encaminhando uma lei para a Câmara, está na Câmara já, deixando metade das vagas para auditores e metade das vagas para procuradores, né? A meu ver, assim, particularmente, no meu entendimento, eu não vejo o porquê, porque o Conselho, assim, os votos que a gente tem proferido aí como procurador, né, são sempre votos bem fundamentados, né, que muitas vezes nem se encerram por ali devido até a tal fundamentação que às vezes fragiliza em muito a demanda judicial por parte do contribuinte. Então, sem desrespeitar aqui os auditores, mas eu acho que deveria haver um motivo para tal mudança, não só porque eu quero participar do Conselho de Contribuintes, né? Eu acho que o poder público é mais do que isso, né? Não é que menosprezar o trabalho deles, mas então hoje essa discussão está aberta na Câmara, né? Então a gente está aí lutando para tentar manter os procuradores, né, dentro de uma disputa sadia e com argumentos, né, legais e suficientes para manter isso, né? Mais uma vez agradecer e, né, estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Muito obrigado, Paulo. Louvável o trabalho no âmbito do Conselho Municipal de Contribuintes. A gente reconhece isso pela qualidade dos julgados, enfim, pela organização que nós temos lá. Lógico que sempre as deficiências administrativas pontuais, elas existem, mas faz parte da nossa atividade. Agora, faço aqui um breve comentário. Eu tive a oportunidade, logicamente essa questão está entregue à análise da Comissão de Direito Tributário aqui da seccional em relação à composição do Conselho Municipal. Não há, obviamente, uma posição institucional, logicamente que a gente precisa debater isso internamente, quiçá até levar isso a um crivo do Conselho Seccional, numa eventual votação para aprovação de um parecer. Mas o que me chamou a atenção lá, Paulo, e eu divido aqui com a plateia, é a alegação de algo novo no direito, que é um tal de princípio da simetria. Ou seja, por que não tornar o órgão eclético, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua composição? Vamos usar os demais órgãos. Eu posso estar aqui equivocado, mas eu não vejo procuradores compondo o Conselho de Contribuintes do Estado, eu não vejo procuradores da Fazenda Nacional também compondo o Conselho de Contribuintes. Eu vejo auditores na representação dos fiscos. Então, de um lado, dos procuradores, vamos dizer assim, a lei aplica uma exclusividade para os procuradores no âmbito municipal,
esse princípio ele perde, digamos assim, seu fundamento de validade para fins de aplicação nessa proposta legislativa. Essa é uma visão, obviamente, pessoal minha, preliminar, não é a visão, como eu quero deixar bem claro, não é a visão da OAB aqui do Paraná, e eu nem tenho condição de trazer isso aqui, não tenho essa representatividade, mas é algo que a linha, pelo menos que nós estamos lá abordando na discussão que estamos tendo internamente. Eu vou aqui, então, dando sequência aos trabalhos, já chamar à mesa os nossos debatedores. Vamos organizar um pouquinho aqui os assentos, mas o Flávio Prado e a doutora Heloísa Guarita, para que venham, para que nós possamos ter aí as considerações a nível de debate, para que também possamos dar a sequência às considerações da plateia.